Olá, amigos. Gostaria de falar um pouquinho hoje sobre cordas para violão. São muitas as opções, né? Marcas muito famosas, muito antigas, dentre elas Savarez, Augustine, Labella, D'Addario, Hanabach, Pyramid e várias outras, mas essas que eu enumerei são sem dúvida as mais antigas, mais tradicionais e mais fáceis de se encontrar. Há muitos anos a gente trabalha com Hanabach, nós trabalhamos exclusivamente com as cordas Hanabach da Alemanha. Eu tive o privilégio de ter uma relação muito próxima da família Hanabach, do seu Werner Hanabach, que comandou a empresa por muitos anos, e começamos a importar as cordas deles em 1993, já se vão aí mais de 25 anos. Há alguns anos, o Sr. Hanabach resolveu interromper a sua atividade como líder da Hanabach, e a empresa Larsen, da Dinamarca, que é uma empresa muito importante na fabricação de cordas de violino, viola, especialmente de violoncelo, assumiu a Hanabach, e o Sr. Werner Hanabach continua junto, continua com todo o seu conhecimento, ajudando a desenvolver novas cordas e a manter uma qualidade que eu reputo excepcional. Eu já usava meus violões as cordas Hanabach antes dessa época e eu considero realmente uma corda de muita qualidade. Esse é um assunto assim sempre muito discutido no meio de violonistas, é uma coisa muito subjetiva, vai depender muito do violonista, do que ele idealiza como sonoridade, do instrumento, do gênero musical também, se é para música erudita, se é para música popular, se é para flamenco, enfim, se é para violão de 7 cordas, se é para violão de 8 cordas, né? E a Hanabach, eu acho que nessa área de cordas de nylon, oferece assim, uma qualidade excepcional, um nylon maravilhoso, afinação impecável e muitas opções interessantes. E nos últimos anos, inclusive, acho que fruto dessa nova parceria com a Larsen, tem surgido algumas cordas muito interessantes, um pouco diferentes, com timbres novos, com materiais novos. E eu gostaria de mostrar rapidamente para vocês alguns desses modelos. Existem algumas outras opções, mas esses que a gente tem aqui são realmente os mais importantes, e há uma gama muito interessante, sempre mantendo essa qualidade que eu já mencionei, cordas em preço super acessível, até cordas assim, que visam o concertista, que toca suas 6, 7, 8 horas por dia. Eu gostaria de mostrar primeiro uma corda que é a grande surpresa dos últimos tempos, que é a série 500. Em cordas, normalmente a gente tem basicamente duas tensões, né? A tensão média e a tensão alta. O que é isso? Muita gente pergunta, mas qual a diferença? Tensão média, a bitola das cordas é um pouquinho menor do que a tensão alta. Quanto mais alta a tensão, a bitola das cordas será um pouco mais alta. A Hanabach fornece essa informação sempre na embalagem, para cada corda, qual é a bitola, qual é a carga que ela está também exercendo sobre o instrumento. E como eu vinha dizendo, a nova série 500 é uma grande surpresa. Eu acho que foi um achado, eles conseguiram, com um novo material, uma qualidade muito boa nos baixos, as primeiras cordas de nylon, como sempre, um timbre também e uma afinação excelente, né? E é uma corda que é apresentada em duas tensões, como sempre a tensão alta e a tensão média. Essa corda tem um preço assim realmente incrível para a qualidade que ela oferece, mas não é possível comprar nada separado do jogo. Não é possível comprar jogo de baixo, ou jogo com as primas, ou uma corda. Isso são uma norma para esse tipo
de corda é não se vender as cordas avulsas, né? Na série 500, então, como eu disse, a gente tem a opção em alta e média tensão. Isso vai depender exclusivamente do violonista e do violão que ele usa, né? E como ele vai se sentir mais confortável. Em termos de sonoridade, teoricamente, a tensão mais alta vai produzir um som um pouco mais forte, mas isso também é muito relativo, vai depender muito do instrumento. Depois dessa, uma corda também que é um lançamento não de muito tempo, é a série 600, que também tem nas tensões alta e média, uma corda também muito interessante, um pouco diferente da 500. As cordas, conforme as cordas vão ficando mais caras, é a pergunta, por que uma custa tão mais que a outra? Normalmente, isso se deve exclusivamente à quantidade, à pureza da prata utilizada nas cordas graves. Os 3 baixos, os 3 bordões, são sempre com prata. E quanto mais pura essa prata, mais cara será a corda, né? A série 600 é muito interessante. Depois dela, uma corda que já existe há muitos anos, é a série 500, que foi reformulada. As primeiras cordas são diferentes da série 800 antiga. Essa é uma corda que existe há décadas e eles deram uma reformulada e a corda melhorou muito com novas cordas de nylon. Uma série muito interessante da Hanabach é a série 815, que aqui já estamos entrando no patamar mais alto, com mais prata, mais pureza de prata nos baixos, e as cordas vão ficando um pouquinho mais caras. E na série 815, a Hanabach é a única série que eles oferecem as 5 tensões. Existe super leve, leve, média, alta e super alta. Essa é uma coisa que realmente não vale tanto a pena, tanto é que eles não apresentam mais essas opções nas outras séries. A gente, da série 815, sempre tem a super alta, esse SHT, Super High Tension. Aí ela tem uma bitola maior do que a alta tensão. Para algumas pessoas é uma corda ideal, depende muito também da maneira, do tipo de música que o violonista toca, mas para vários luthiers e violonistas, essa é uma corda preferida. O pessoal de 7 cordas gosta muito dela, uma corda, o violão fica muito sonoro, mas fica mais tenso, né? Depois dela, vem a corda que eu acho que sempre foi a mais importante da Hanabach, que é essa série Custom Made 728. Essa é uma embalagem já ecológica, sem plástico, um pacotinho assim simples, né? Mas a corda é fantástica. E como eu tinha dito, sempre atrás vem a informação, em todos os outros jogos também vem a informação, né, de bitola e de carga que a corda vai exercer, né? Essa High Tension e Medium Tension 728 é a corda preferida de muitos violonistas, internacionalmente falando. Aqui no Brasil também é uma corda muito usada. O som do instrumento fica realmente muito lindo, é uma corda refinada, nylon excelente, baixos mais brilhantes. Eu pessoalmente uso a HT 728 há muito tempo. Eles oferecem, como essa é a corda mais usada pelos profissionais, isso é uma coisa que eu gostaria de dizer, que às vezes alguns violonistas não sabem. Não é necessário a gente trocar as cordas de nylon com tanta frequência. Os profissionais, quando tocando suas 6, 7, 8 horas por dia, às vezes em uma semana a corda já não está soando tão bem para um recital, para um show. Então a gente troca os baixos só, não precisamos trocar sempre as primeiras cordas. A gente pode manter às vezes
2, 3 meses as cordas de nylon e trocar os baixos. Então a Hanabach de fábrica oferece a mesma corda. Esse aqui é o Base Set. Nessas aqui são só os 3 jogos de baixos. Então a gente troca só as graves e novamente ela soa como se fosse novinha. É interessante que conforme a prata vai se oxidando, vai perdendo aquela sonoridade dos primeiros dias, a gente fica com a sensação que as primeiras cordas também não estão cantando bem. Elas não estão cantando bem porque os graves já se desgastaram e aí todos os harmônicos não vêm como vinham nos primeiros dias. A gente coloca um jogo de baixos novo e o jogo todo começa a soar praticamente como 0 km. É uma ótima opção para quem usa muito, para quem toca muito, né? Uma corda que muitos gostam são essas cordas de carbono. Uma corda, em vez das primeiras cordas de nylon, usa-se o carbono. Isso é uma coisa de gosto pessoal. O objetivo, muitas vezes, para quem usa o carbono, é ela ser ainda mais sonora do que um som mais incisivo, mais direto. Não é tão, vamos dizer assim, um som doce, mais romântico como as cordas de nylon. As pessoas que não fazem tanto vibrato, que o violão canta mais no nylon, gostam dessa emissão mais forte da corda de carbono. E a Hanabach tem essa carbono, que é carbono, é o carbono mais puro, em uma única tensão, que aqui é uma tensão média-alta. Aqui estão as 3 primeiras cordas. E a sugestão da própria fábrica é que, para um jogo completo, a Carbon seja combinada com um jogo de baixos da 728. Como a tensão das primeiras cordas é média-alta, aqui fica uma decisão do violonista. Ele pode usar os baixos de média ou os baixos de alta tensão. Finalizando essa parte dos jogos de 6 cordas, essa é uma das coisas mais legais que a Hanabach fez nos últimos anos. É uma corda que faltava no repertório deles, que é a Exclusive. Vocês podem ver até pela própria embalagem, né? Uma caixinha maravilhosa, que essa é uma corda especial. Ela tem uma sonoridade incrível, os baixos são poderosos, é um material novo, exclusivo da Hanabach, daí o nome Exclusive, né? E como os baixos são muito possantes, muito sonoros, a terceira corda, que é um momento de passagem da quarta para a terceira corda meio complicado em termos de equilíbrio sonoro, ela é de titânio. E as duas outras primeiras, a primeira e a segunda corda, de nylon. A vantagem dessa corda, além de ter um som espetacular, é a durabilidade. Ela dura 3 a 4 vezes mais do que as outras de alto nível. E o durar mais não é só que ela não oxida com rapidez. Ela mantém a sonoridade dela por muito tempo. Dependendo do violonista, se ele não sua muito na mão, pode durar 2, 3, 4 meses com um som maravilhoso. É uma corda especial, a Exclusive. Gostaria de finalizar essa apresentação da Hanabach falando de cordas também que são muito importantes para os violonistas brasileiros. Hoje tem cada vez mais violonistas de 7 cordas aqui no Brasil, de 8 cordas, e a Hanabach tem já uma série muito interessante, e 2 eles estão fazendo exclusivamente para a gente, para os violonistas aqui do Brasil, de 8 cordas. Queria mostrar para vocês as opções. Para os 7 cordas, são essas 2 cordas mais usadas. O Dó, para quem usa afinação em Dó, é obviamente a mais indicada, e o Si. Em alemão, H é o Si natural. O Si para quem usa afinação em Si. São 2 cordas que o pessoal de 7 reputa como as melhores que existem.
som muito robusto, tem uma durabilidade muito boa, e a tensão delas, que é o que mais agrada a todos, é a mesma tensão dessa aqui, a super alta. É possível também sim encomendar cordas com tensão um pouco mais baixa dessas graves. Existe também para as cordas, para o violão, 8 cordas com mais um baixo, né? Essas opções. Essa que é o Lá, a 10ª corda da Hanabach, que já existia, e atendendo a pedidos dos violonistas brasileiros, meu grande amigo Marco Pereira, durante muito tempo me pedia para ver se saía a corda Fá sustenido. Para quem toca 8 cordas, é uma corda perfeita para se fazer 8ª corda, Fá sustenido, 7ª corda, Si, e aí o jogo de 6 cordas. Então, Fá sustenido e Sol. Para alguns violonistas, uma combinação muito boa é o Sol na 8ª corda e o Dó na 7ª, e aí as 6 cordas. Existem ainda várias outras opções. Existe o violão de 8 cordas, que está ficando também aos poucos mais conhecido, que ele tem a 8ª corda, uma corda Lá, e a primeira corda, ao invés da primeira corda Mi, ele tem um Lá, uma quarta acima. Ele abre uma 8ª, esse violão de 8 cordas. O Quarteto Brasileiro de Violões, do Everton Blöden, do Tadeu Amaral, eles têm 2 violões de 8 cordas. Brevemente o Everton vai estar aqui e vai falar um pouco sobre esses violões, vai trazer um violão de 8 cordas para vocês poderem ver. Que interessante, que opção fabulosa musical que é o violão de 8 cordas, abrindo essa 8ª. Tem uma quarta na primeira corda acima e uma quarta abaixo na 7ª, na 8ª. A Hanabach oferece ainda violão 5º, violão 8º, uma série de outras cordas que, para quem tiver interesse, a gente pode providenciar. Um abraço a todos e experimentem a Hanabach. Vale a pena, uma corda maravilhosa.